Glória a Deus, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração nessa noite. Quantos dizem amém? Amém. Que alegria nós estarmos reunidos aqui. Não sei se você já abençoou seu pai hoje, dia dos pais, né? Glória a Deus, é sempre bom. Você sabe, dia dos pais é o dia mais fraco do comércio. Dessas datas que tem, dizem os entendidos, porque é com os pais que muitos têm problemas mesmo. São os pais que geralmente aprontam mais, acabam indo embora de casa, outros não conhecem os pais, e o diabo ataca a relação com o pai, porque ele quer atingir a imagem de Deus no seu coração. O pai foi colocado para trazer uma imagem de quem Deus é na nossa vida. E é por isso que o diabo ataca tanto. No dia das mães, os presídios estão lotados para visitar as mães. Mas no dia dos pais não tem ninguém lá. E eu compreendo. Mas eu quero, não é o meu assunto aqui, mas eu quero dizer isso para você. Eu não conheço seu pai, talvez nem você conheceu. Eu não sei o que ele fez, ou se ele foi embora. Mas perdoe seu pai. Ore por ele. Obrigado por um amém aqui na frente. E mesmo que talvez ele não foi tudo que você gostaria, ele também precisa conhecer o amor de Deus. E a Bíblia não diz para nós honrarmos pai e mãe apenas quando eles são bons. Ela apenas diz honra. Porque Deus vai honrar você quando você honrar aqueles que, de alguma maneira, foram o canal de Deus para que você nascesse. E hoje pudesse conhecer a Deus. Ninguém nasceu por acaso. Por mais que você seja fruto de uma noitada do seu pai, que você nunca conheceu, e talvez você viveu a vida toda revoltada. Preste atenção, olha para cá. A Bíblia diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não importa se o inimigo tentou impedir ou destruir a maneira que você fosse chegar aqui no mundo. Deus ama você e Deus mudou a sua sorte, alcançou a sua vida, salvou você para que você se torne um instrumento nas mãos do Senhor e te deu a eternidade para viver para sempre com aquele Pai que nunca vai embora, que é o nosso Deus. Nós vamos viver no céu. Então, por mais que a sua experiência tenha sido ruim, o Senhor te permitiu vir e conhecer esse amor. Não guarde nada no seu coração, amém? Eu me lembro que teve um momento que eu decidi honrar o meu pai, independente de qualquer coisa, e muita coisa mudou na minha vida, porque é uma linha de autoridade. Vou deixar essa palavra para você, nem sei porque eu estou falando disso não, mas nós já oramos pelos pais hoje de noite, de manhã, mas eu queria orar agora também. Queria que você ficasse de pé, e nós vamos orar pelo seu pai. Amém. Obrigado, irmão, pelo amém. Mas alguém pode dizer amém? Pastor, precisando orar por mim, para eu dar conta de orar pelo meu pai. Tudo bem, a gente ora também. Não guarde nada no seu coração. Quem não perdoa é porque se acha melhor. Quando você sabe que você também não presta, você perdoa. Os seus pecados mataram o Filho de Deus, querida. O que você fez é muito pior do que qualquer coisa que qualquer homem possa ter feito contra você. E Deus te perdoou. Então perdoa. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. E alguém aqui sabe também. Deus está me mostrando que talvez você entrou aqui, você veio pedir uma resposta para Deus de um problema que você está passando, e você não sabe por que não resolve. E Deus está te respondendo, perdoa seu pai, que essa cadeia vai cair da sua vida. Senhor, eu quero abençoar cada pai nesse dia que é comemorado o Dia dos Pais. Eu quero orar pela relação dos filhos com os pais. E eu quero ordenar que todo espírito de ódio, de mágoa, de amargura, de ressentimento no coração dos meus irmãos caia por terra agora, no nome de Jesus. Nós fomos perdoados porque os nossos pecados mataram o Filho de Deus. E se o Senhor nos perdoou, nós também perdoamos cada pai que porventura tenha ofendido os seus filhos. E eu ordeno que o espírito da vingança, da raiz de amargura, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa alcançá-los. Ó Deus, e que aqueles pais que também ainda não conhecem o Senhor possam ter uma experiência de salvação,
possam ser perdoados pelo Senhor, possam ter as suas vidas transformadas e que a glória do Senhor alcance a vida deles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aqui na nossa igreja aconteceu um negócio que só acontece no meio de crente. Nós tivemos uma situação horrível numa família, onde numa briga, naquelas coisas terríveis que às vezes acontecem, o pai matou o filho, matou a mãe, matou a esposa dele, aliás, né? O marido matou a esposa numa briga na frente dos filhos. E foi preso, obviamente, ficou acho que 10, 15 anos preso. Foi horrível, claro. No meio desse processo, os meninos, 2 meninos, eles se converteram. Nasceram de novo, superaram aquilo em Deus, né? Foi uma tragédia na família. E eles estavam aqui no nosso meio, a igreja muito, né, o prédio é muito grande, era um dia de ceia, estava lotado, e eles que contam. E eles estavam num canto, e para surpresa deles, na hora da ceia, antes da ceia, quando eles olharam, do outro lado, estava o pai deles. Tinha cumprido a pena, na cadeia tinha se convertido. Teve uma experiência com Deus. E agora era membro aqui também. Deus o perdoou. Mas agora havia um conflito terrível. E eles contam que eles ficaram assim petrificados, sem saber o que fazer. Mas que o Espírito Santo falou ao coração deles, que se ele tinha perdoado o pai deles, eles deviam perdoar também. E eles tiveram uma coisa muito incrível, que só pode acontecer quando Deus entra numa história. E eles saíram lá daquele lugar, e foram até o pai deles. E falou para eles: se Deus perdoou o Senhor, quem somos nós para não perdoar? E naquele dia, eles perdoaram. Eu sei, pastor, mas que loucura, eu sei. Mas não tente entender o que Deus pode fazer. Deus pode mudar tudo, irmãos. Essa é a casa de Deus. Aqui é o lugar das coisas mais incríveis que acontecem. Ah, que coisa incrível, né? Deus é bom, aleluia. E quero profetizar, você que ainda não é pai, que é solteiro, você vai se casar, você vai ter família, você vai ter filhos, e eu quero declarar que você vai ser um homem honrado, você vai ser um pai abençoado, seus filhos vão honrar você, e nós estamos trabalhando como igreja para edificar famílias que glorificam o nome do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Bom, irmãos, nossa conferência está chegando, não é? Glória a Deus por isso. Nós estamos animados, alegres. Essa semana todos os pastores estiveram na chácara de jejum. Nós sempre jejuamos no começo do semestre, para começar o semestre, e foi muito poderoso, muita unção, muito ambiente profético a respeito da nossa conferência. Essa é uma conferência para nós importante, porque nós estamos debaixo de uma palavra de que uma nova onda do Espírito no meio dos jovens está diante de nós. Muitas coisas aconteceram, e eu sei que o Senhor podou a sua árvore, e o Senhor realmente trouxe e tem fortalecido um só coração no nosso meio de uma maneira incrível, e por isso eu não tenho dúvida que ela vai ser uma conferência profética, que vai marcar um tempo de um novo mover de Deus abundante, próspero, cheio de alegria e de muitos frutos no nosso meio. Quem pode dizer amém? Nós estamos recebendo pastores dos Estados Unidos, da África, da Europa, estão vindo para cá, pastores de jovens. Na quarta noite eu tenho uma reunião na minha casa com quase 40 pastores de jovens, que são os representantes das supervisões do Brasil inteiro, estarão aqui, muitas caravanas também, e é um momento maravilhoso, porque é uma festa da família. Nós fazemos debaixo de jejum, de oração, nós preparamos as palavras para você. Por isso é muito importante que você não trate as coisas espirituais por comum. Nunca despreze aquilo que Deus está fazendo. Nunca despreze momentos especiais da igreja. Amém, irmãos? Você é crente, às vezes você se esforça para ir assistir um jogo de futebol em Brasília, porque você gosta muito daquele time, e às vezes não se sacrifica para participar de algo que pode afetar a sua vida.
que pode abrir os seus olhos, que pode trazer revelação e mudar muita coisa, né? Então, não fique de fora de maneira alguma, porque vai ser realmente muito poderoso. Faça o que for preciso, não deixe ninguém da sua célula de fora. Posso ouvir amém dos irmãos? É o momento da gente estar junto, da gente realmente manifestar a nossa unidade. Bem, sábado agora que vem, nós temos o nosso evento pré-conferência Pé na Areia, lá no Deu Praia. E vai ser um dia das células. Todas as células devem reunir lá, né? Você deve marcar com a sua célula e deve se reunir. Nós vamos ter reunião de célula lá. Então, lá é um lugar muito legal, fica ali na BR-153, perto do Flamboyant. Você vai na BR-153 ali, passou a Unip, você já sai naquela ruinha direita, no final dela você já vai dar dentro do lugar. Nós vamos ter ônibus saindo aqui para quem precisar de ônibus, eu imagino lá por 3h30, 4 horas, né? Então, 4 horas começa lá, então tem que sair daqui por volta de 3 horas da tarde. Então, se você precisar de ônibus, você vem para cá, não vai pagar nada, vamos te levar 3 horas para lá, e vai ser muito bom. Nós vamos ter um tempo onde as células vão se reunir, depois a gente vai ter louvor, adoração, vai ter o DJ PV, nós vamos ter um desfile de moda, onde nós vamos lançar a nova coleção dos Radicais Livres, e nós vamos orar pela conferência, vai ser muito legal, só que você tem que ir de chinelo, porque lá tudo é praia mesmo, é areia, né? Você vai pisar na areia. Então, se você, pastor, eu estou na rede de adultos, quero ir, pode ir também, não tem problema, um lugar muito jóia, tem os camarotes lá, tem as lanchonetes, e vai ser uma comunhão muito legal. Então, mobilize toda a sua célula. E eu queria fazer um apelo, olha para cá, queria fazer um apelo. Eu estava orando e eu senti no meu coração que é uma oportunidade para a gente convidar irmãos que estão afastados, para voltar, porque é um ambiente que a gente não está acostumado. E também é uma oportunidade para você convidar alguém que não é da igreja, porque você está evangelizando, porque nós vamos fazer um apelo lá, e ela pode, num ambiente diferente, se abrir, e nós ser também um dia de colheita. Quantos dizem amém por isso? Amém, os irmãos estão comigo? Quantos vão estar lá? Levante sua mão, glória a Deus. Então, eu conto com você, vai ser uma bênção muito grande. Me ajude a mobilizar. Se você quiser, compra sua camiseta. Essa é a nossa camiseta oficial da conferência, tem ela preta e branca, né? Já está sendo vendida aqui na livraria, na loja dos Radicais Livres. Devem montar alguma coisa aí também. Os ingressos já estão nas mãos dos pastores e na secretaria. O primeiro lote, que é mais barato, ele vence no domingo que vem. Até domingo que vem, você ainda pode comprar por esse preço. Na segunda muda o preço, não é isso? Na segunda muda o preço. Então, você pode parcelar, tem prazo, mas não deixe para a última hora, para que você possa ocupar e participar dos melhores lugares lá também. Ok? Glória a Deus. Esquecendo de alguma coisa? Vai ter ingresso aí fora, na saída, né? Já está lá, ok. No final os irmãos vão poder comprar. Pastor, durante um bom tempo, eu e a minha esposa, responder aqui a perguntinha, estávamos vivendo uma vida tão boa, tão tranquila, que nós começamos a ficar com medo. Esse aqui é o problema, né? Começamos a pensar que alguma coisa de ruim estava para acontecer, pois não seria comum estarmos vivendo um momento tão tranquilo por tanto tempo. Por que não? Você é justo, você é filho amado, não fica pensando em problemas, porque esse que aconteceu, você perder a fé, porque olhou para si, não é? Por que você acha que não é normal que a sua vida seja uma bênção? Em que momento que você pensa isso? No momento que você olha para quê? Seus erros. Eu erro, qual que é a lógica? Logo, vou ter pepino. Eu tenho que pagar, porque eu estou errando. Alguma hora vão me cobrar. Tá bom demais, a conta vai chegar. Aí você perde a fé, e o diabo entra nessa brechinha aí. Então não olhe para você. Eu não estou dizendo que quem não olha para si, confessa o amor e a justiça, não terá problemas, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, o diabo nos ataca. É normal a guerra, mas tenha bom ânimo,
Porque mesmo quando ele te atacar, maior é o Senhor que é por você do que o diabo que é contra você. Amém? Bem, aí aconteceu o problema. Na quinta-feira, o que estava tão tranquilo virou um vendaval. Bateram no nosso carro, tão terrivelmente, que só estamos aqui por um milagre. Está vendo como Deus ama você? Apesar de você ter caído nesse laço, Deus não deixou o diabo tocar na sua vida, não é? Graças a Deus estamos bem, porém tivemos que pagar 5 mil na franquia do seguro. A questão é, o medo se concretizou. O que me diz? Não cai nisso mais. Isso que eu te digo. Eu sei que Jó fala isso. O que eu temia, me aconteceu. Você sabe, por muito tempo, eu tinha medo de sentir medo. Porque quanto mais medo eu tinha do medo, mais o medo me ameaçava que o medo ia acontecer. Porque Jó dizia isso. O medo que eu temia me aconteceu. Por que acontece, pastor? Porque você para de crer. E olha para você. Você fala, se eu cometi erros, eu abri uma brecha. É a teologia da brecha. Existe uma teologia dos crentes que é a teologia da brecha. O que é a teologia da brecha? É que se eu tenho uma brecha, o diabo vai me pegar. Não é? Mas eu pergunto para os irmãos, conhece alguém sem brecha? Melhor, uma pergunta melhor. Conhece alguém que não erra? Alguém que não peca? A Bíblia diz que se alguém diz que não peca é mentiroso. E se você começar a olhar demais para você, você não vai achar brecha não, você vai achar crateras. Porque a Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já pecou. Então um tanto de confusão que acontece dentro da sua cabeça, que é pecado. Não precisa cometer não. Então veja, meu querido, minha querida, você precisa a cada manhã levantar e declarar, eu vou me levantar e eu declaro que eu sou justo, porque Cristo se tornou a minha justiça da parte de Deus. Eu estou escondido nele. Não é a respeito do que eu faço de errado ou deixo de fazer. É a respeito do que ele fez por mim lá na cruz. E ele se tornou a minha justiça. Eu estou vestido dele. Quando o mundo espiritual olha para mim, ele vê Cristo. E é debaixo dessa justiça que eu me levanto para viver. E é por isso que a minha vida é abençoada e vai continuar abençoada. Porque eu sou um filho amado. E o meu Pai é bom, está planejando coisas boas para mim, e o meu coração se enche de expectativa, como diz a palavra de Deus. O Deus da esperança me enche de gozo e de paz no meu crer, para que eu seja rico de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra esperança é expectativa de todo dia, de que coisa boa vai acontecer. Mas você levanta e fica com medo que alguma coisa errada vai acontecer, porque está bom demais. Aí você não está crendo. E é nessa hora que a sua fé desmorona. Então volta para a fé. Não se condene. O Senhor vai restituir esse dinheiro, esse carro, no nome de Jesus. Que o diabo roubou, o Senhor vai te devolver. Mas você não vai mais ficar com medo de que está bom, vai ficar ruim. Ainda que lutas vêm. Então, veja, um tempo atrás, uma árvore caiu no carro do irmão aqui, no meio da chuva. Salmo 91 ao contrário. Tinha 1000 carros de um lado, 10.000 do outro, caiu no dele. Ele ficou furioso. Eu sou dizimista, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu sou fiel. Como que é isso? Porque você é maravilhoso. Ele estava no centro, ele não entendeu nada, ficou revoltado. E ele concluiu o seguinte: se eu sou tudo isso, então a culpa deve ser dessa igreja. É dureza, porque um irmão está tomado de justiça própria, ele está confiado nele mesmo. Pois é, pastor, mas alguém que confia na justiça de Cristo, a árvore pode cair no carro dele também, sim ou não? Pode, o diabo ataca. Qual que é a reação desse irmão que não está olhando para si, que não está olhando para os seus defeitos, porque ele está em Cristo? Ele vai dizer o seguinte: olha, caiu mesmo. Eu não sei por que não, porque eu estou em Cristo. Ele é a minha justiça, não me justifico. Deve ser o diabo que me atacou, mas só sei de uma coisa: meu pai deve estar querendo me dar um carro novo.
eu penso melhor de Deus, mesmo no meio da crise. Entende? É assim que você tem que viver. Fique em paz e não fique com medo de que alguma coisa ruim te aconteça. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você está em paz, desfrute da paz. E no meio da guerra, não perca a sua paz. Aleluia. Pastor, tenho tido medo. Medo? Eu não estou conseguindo ler. Os irmãos têm que escrever melhor. Eu não consigo não. Decifra aí. Se você decifrar, depois você reescreve ele para mim. Ok. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. E hoje não vamos ministrar a palavra que está no boletim, na revista. Hoje nós vamos ministrar a respeito de lealdade. Lealdade. Porque Deus falou ao nosso coração que nós deveríamos mudar isso. Nós vamos parafrasear Judas. Judas escreveu um capítulo no livro, no Evangelho. E parafraseando ele, mais ou menos o que ele estava dizendo, era o seguinte: irmãos queridos, eu estava aqui escrevendo para vocês a respeito da nossa fé comum no Senhor. Eu estava aqui escrevendo para vocês a respeito da graça, do amor de Deus, da justificação pela fé. Mas eu tive que parar para proteger vocês, para exortar, porque pessoas entraram no meio de vocês e estão perturbando vocês. Então eu tive que parar de fazer o que eu estava fazendo, de falar o que eu estava falando, para poder guardar o seu coração. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós estávamos em casa, não, nós estávamos em casa, o pastor Luiz sempre prepara também a palavra, e nós compartilhamos o nosso coração, nossos desejos, se nós pudéssemos, e é o que nós procuramos fazer, é nos dedicar todo o tempo em falar do amor de Deus, em falar da justificação pela fé, em falar de que você está debaixo de uma aliança de sangue, em falar de que você é justo, porque esse é o Evangelho, amém, irmãos? Não tem outro assunto na Bíblia, mas ele é tão rico, ele é tão incrível, ele é tão inesgotável, ele é tão poderoso, e esse é o desejo do nosso coração, todo o tempo, ministrar a você essa verdade. E é isso que nós fazemos, e é isso que nós vamos continuar fazendo, amém? Mas, eventualmente, acontecem problemas, e nós às vezes temos que parar para resolver problemas, porque muitos irmãos começam a ficar incomodados, não é? Pastor, será que não está tendo algum problema? Será que não está tendo alguma situação? E aí a gente se incomoda, é o que Judas estava dizendo, e nessa hora nós temos que parar para que nós possamos acalmar o coração dos irmãos. Vou colocar aqui o meu relógio. Você sabe, as coisas mais terríveis e angustiantes para nós é a covardia e a deslealdade. Covardia e deslealdade. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala dos que vão ficar de fora do reino. A Bíblia fala que os medrosos e os covardes não entrarão, não participarão do reino, porque Deus ama a valentia, não a valentia da carne, mas daqueles que têm posicionamentos pelo reino de Deus. Nós vivemos uma época que falta em muitos irmãos esse brio pelas coisas que vale a pena morrer, o reino de Deus. Nós vivemos, eu assisti um filme nessas férias, no avião, não sei, acho que foi no avião, não sei quem que assistiu já esse filme, Até o Último Homem, alguém já assistiu? Os irmãos assistem, né? E é legal, porque o sujeito era supostamente crente no filme, né? Talvez adventista, porque ele não queria ir para a guerra no sábado, mas na verdade é um filme da história real, e na verdade ele é um judeu, aquele sujeito. E eles transformaram um pouquinho ali, mas é uma história real. Era alguém que queria ir para a guerra sem armas,
mas ele entrou na justiça para ir para a guerra, porque ele acreditava e ele tinha uma convicção de que valia a pena dar a vida dele por algo que ele achava importante, né? E demonstrou que realmente podia fazer diferença. E olha que nem é lá essas coisas, porque pegar em arma na guerra para defender o inocente está correto, mas ele queria participar de outra maneira. Mas o que eu acho que o que é precioso do filme é essa coisa de mostrar que a nossa vida, a gente tem que escolher aquilo que vale a pena viver e ir até o fim naquilo. Amém, irmãos? A vida de muitas pessoas é uma vida estranha, é uma vida que é uma nuvem sem água, sem vento, é um negócio que vai passando, mas que não tem propósitos pela qual vale a pena. Mas eu tenho crido que esses são dias em que Deus vai levantar homens e mulheres, jovens, que sabem o que querem, que têm razão para viver, porque escolheram uma razão para morrer. O reino de Deus, o reino de Deus. Eu vivo a minha vida pelo reino de Deus, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Nós estamos edificando a igreja, nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. A Bíblia diz que aqueles que vivem para o reino de Deus, felizes são eles, porque as suas obras os acompanham. O que você fizer aqui vai ficar, mas o que você fizer pelo reino de Deus irá com você naquele dia. Vale a pena. Nós precisamos de gente que tem causa. Está me entendendo? Fala, não, eu estou envolvido numa causa, e a nossa causa é a igreja. A igreja é o sonho de Deus. Amém, irmãos? É o que está no coração de Deus, é a casa de Deus, é a habitação de Deus. Preste atenção. A casa de Deus é o assunto central da Bíblia. Eu estou escrevendo um livro para a conferência. Obrigado pelo apoio. E uma parte eu compartilho sobre o propósito eterno de Deus e as 3 chaves para viver esse propósito, que eu acho que é um tempo de nós termos clareza do que nós estamos gastando na nossa vida. E eu mostro, em toda a Bíblia, você vai ver que desde Gênesis a Apocalipse, Deus está construindo uma casa. E começa lá na arca, que já era uma casa de salvação, e depois é Abraão morando em tenda, e depois vira tabernáculo, que vira templo, e o templo é destruído, e reconstrói o templo, e Jesus vem e ele habita entre nós, porque ele queria morar em nós lá já desde o jardim, e o negócio deu problema, e depois ele vai destruir aquela templo e reconstruí-lo, porque ele se torna a casa, e lá no final tem a Nova Jerusalém, porque a casa de Deus está na história todinha. Todinha você vai ver que o trabalho é para ter uma casa. A casa de Deus é o ponto central. E é por isso que a Bíblia é tão severa quando ela vira e diz: e se alguém destruir a igreja, o corpo, eu o destruirei. Que coisa. Tem muitos irmãos que não estão entendendo a graça. Eles acham que nós não podemos mais nos posicionarmos, porque nós vivemos uma época do politicamente correto. Não pode ter lado, não pode se posicionar a respeito de nada, porque ofende o outro lado, porque está perseguindo, porque não é o Espírito. Mas se Deus não está em cima do muro, por que você está? Deus não é um Deus em cima do muro. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E quem destruir a minha casa, eu destruirei. Você está achando que na graça não existe disciplina? É claro que existe. E é muita graça ter um pai que para tudo para te dar uma surra para você não virar marginal. E tem irmãos que acham que agora está na graça, posso fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada. Não, triste é o filho que faz o que quer e não acontece nada com ele. Ele vai virar marginal. Não, Deus toma partidos. E nós também tomamos. E o nosso partido é pela casa de Deus. Então, Jesus é a graça em pessoa. Mas o que ele falou para os fariseus? Raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês dão a volta no mundo para fazer um prosélito e depois jogam a vida deles no inferno, porque estão fechando a porta do céu para eles por causa da religião. Ele se indignou com o farisaísmo, porque o farisaísmo estava fechando a porta da graça para aqueles que querem. Ele se posicionou.
Jesus é a graça em pessoa, mas quando precisou, virou a mesa dos cambistas. Mas quando você vê um pastor indignado, você fala: nossa, que desequilíbrio emocional. Inteligência emocional, né? Eu sou um sujeito sem inteligência emocional. Você tem que mudar o seu mindset. Pelo amor de Deus, irmãos. Qual que é o Jesus que você está vendo na Bíblia? Olha o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a graça. Ele foi o homem que teve a revelação da graça, sim ou não? Aí ele vira e fala assim: sabe o Alexandre? O irmão Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Deus vai dar a paga para ele. Paulo, e a graça? Perdoa o Xandão. Paulo não está dizendo que ele não perdoa. Agora virou nosso inimigo. Não virou nosso inimigo, mas está tocando no corpo. E quem toca no corpo tem que ser disciplinado para o bem dele. E Paulo não escondeu isso. Aliás, vou falar uma coisa para você que o apóstolo Paulo fez, que isso eu acho que eu nunca vou ter coragem de fazer um negócio desse. Ele é o apóstolo da graça, mas na Bíblia tem um lugar que ele vira e fala assim: sabe o fulano? Eu entreguei o corpo dele para o diabo, para que a alma seja salva naquele dia. Crente, você teria coragem de entregar algum crente para o diabo? O apóstolo da graça fez isso, porque aquele sujeito estava destruindo o corpo. Então, outro dia alguém me perguntou, questionando a bondade de Deus, porque Isaías 45 diz: eu faço bem, eu crio mal. Como que Deus cria o mal, pastor? É porque não está entendendo a Bíblia. A Bíblia não está dizendo, aquele mal não é o mal moral. Deus não cria o mal moral. Deus cria, o mal que a Bíblia está dizendo é o juízo. Porque você imagina, se Deus não colocasse limite nos marginais, desses enlouquecidos. Imagina se Hitler nunca morresse, se Bin Laden nunca morresse. Graças a Deus que o juízo para esses malucos, para que a terra descanse. Imagina que tem aí um serial killer de mulher, como já teve aqui em Goiânia, e vai matando as mulheres e vira aquele, até que o juízo de Deus vem e para ele, para que todo mundo descanse. A graça é para todos aqueles que querem caminhar nela. Mas não se iluda, Deus não vai permitir que ninguém toque naqueles que querem viver na graça, aqueles que querem edificar a igreja. Não brinque com a igreja, não toque na noiva do Cordeiro. Eu não admito ninguém falar mal da minha mulher, e eu sou só um homem, mas acredite em mim, Deus também não admite que ninguém toque na noiva dele. Então, nessas horas, nós temos que ter lado, porque se Deus tem lado, eu tenho também. Porque quem está em cima do muro não está do lado de Deus. Tem muita gente que está nessa: não, nós não podemos falar nada, nós temos que respeitar. Respeitar o quê? E deixar o simples ir para o buraco? A Bíblia diz que quando Absalão, o rebelde, filho de Davi, se levantou e ficava na porta da cidade, falando mal do rei, para arrastar pessoas com ele, dizendo que ele seria um rei melhor. Se eu fosse o rei, o negócio aqui ia ser diferente. A Bíblia diz que 200 homens simples, que não sabiam a verdade a respeito do que estava acontecendo no coração rebelde daquele menino, foram com ele. Foram levados para o buraco, porque ninguém foi homem para levantar e falar nada. Pois eu não vou deixar ir para o buraco os que eu puder tirar de lá. Quando os problemas acontecem na igreja, nessa igreja, você pode ter certeza, aqui tem pastor que não importa se vão falar mal de nós ou interpretar errado, mas nós temos lado. Nós temos o lado da igreja. Nós nos posicionamos, não é porque nós temos inimigos homens, nós não temos inimigos de carne e sangue, mas ninguém é inocente. As pessoas precisam saber quando as coisas acontecem. Nós precisamos nos posicionar para que a igreja seja protegida, para que inocentes não vão para o buraco. Quem está me entendendo? É importante, irmãos. Você não pode cair nesse mimimi dessa época, de que as pessoas fazem o que querem e está tudo bem.
está tudo legal. Não é assim que funciona. Pessoas fazem escolhas e por isso comprometem relacionamentos. Ora, você está noivo de alguém, ok? Está para casar, 10 dias do casamento, frequenta a sua casa normalmente, está lá o tempo todo. 10 dias para casar, ele resolve acabar o noivado inteiro e ir casar com outro. É normal que essa pessoa continue frequentando sua casa como antes? Não, porque não tem mais relacionamento como era. Ah, mas é inimigo? Não é inimigo, mas o relacionamento não é mais o mesmo. Até por respeito ao filho que estava noivo. Se eu continuar insistindo para que a menina vá para minha casa, eu estou desrespeitando o meu filho, o sentimento dele. Ah, mas ela é nossa inimiga, ela não tem o direito de largar? Tem todo o direito de largar. Mas eu não tenho que sustentar o mesmo relacionamento, porque fez uma escolha de não estar andando do mesmo jeito. E fez da maneira errada muitas vezes. Então, mas aí tem irmãos que interpretam isso como um espírito da lei. Não. Às vezes é necessário trazer a luz para que o filho pródigo caia em si, quem sabe volta para casa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Na casa de Deus tem muitos filhos. O filho pródigo é um deles. Você sabe quem é o filho pródigo? É o que não quis esperar para pegar o que é dele na hora certa e tomou da mão do pai. Só que para o bem dele, tudo que ele pegou porque não quis esperar tem que acabar. Porque quem sabe, lá no chiqueiro, cai em si e volta para casa. O triste são os muitos. Aquele filho pródigo de Lucas 15 voltou. Mas sabe, muitos não voltam, morrem lá. Ah, você está desejando mal? Não estou não, só estou te contando a Bíblia. Existem filhos que são o irmão do filho pródigo. São irmãos que eles ficam aqui, mas eles são irmão do filho pródigo, também não podem receber a herança. O filho pródigo é aquele que quis receber a herança antes da hora. Sim ou não? Estou errado? Quem é o filho pródigo, gente? Ele falou, você não morre? Ô velho ruim que não morre. Pô, eu assumi o lugar dele. Quando o filho pródigo não quis esperar o pai dele morrer para pegar a herança. Porque quando ele requer a herança antes da hora, ele estava dizendo que queria que você morresse, mas você não morre, me dá logo. É uma coisa feia. Era dele, mas ele tomou antes da hora. Ele desejou a morte do pai, porque ele queria o lugar do pai. Isso é rebelião. É a segunda coisa mais feia que tem na Bíblia. A rebeldia, a rebelião. Ah, pastor, mas ninguém então pode sair de casa? Pode, daqui a pouco eu vou te mostrar em que momento que as pessoas podem sair de casa. Em que os filhos podem sair de casa. Tem a maneira certa, para que ele seja abençoado. Mas quando as pessoas querem fazer a coisa errada, para o bem delas, Deus não pode pôr a mão. Porque se Deus abençoar o rebelde, Ele teria que abençoar Lúcifer. E Deus não é incoerente. Então nós precisamos ter coerência na nossa fé. Porque muitos vendavais vêm e vão. Você vai ouvir muita coisa na internet. Você vai ouvir muita coisa por aí. E você começa a ficar agitado na sua alma. Então, aí você tem o irmão lá, o irmão do filho pródigo. É o que fica em casa, mas ele fica reclamando. Eu estou aqui, mas ninguém me reconhece. Ninguém me vê. Veja, ele está do lado do pai dele, mas ele tem uma imagem errada e também não recebe a bênção. O pai dele depois falou para ele, meu filho, tudo que tinha aí era para você. Mas você tem uma imagem errada, você acha que não é abençoado aqui. Você fica aqui, mas fica reclamando. Mas você tem, por exemplo, Salomão. Salomão foi filho de Davi. Salomão foi o rei mais rico da história. Foi ele que edificou o templo. É chamado o Templo de Salomão. Sabia disso? Mas você sabia que o Templo de Salomão, que quem construiu foi Salomão? Salomão construiu, mas Salomão não fez nada. Porque quem quis fazer foi Davi. Davi queria, e Deus falou, não, você não vai fazer porque sua mão tem sangue. Você foi um homem de guerra, seu filho vai fazer. Quando Davi vai passar, ele passa o projeto, ele passa o dinheiro, ele passa os homens, ele passa tudo. Ele dá tudo de graça. E
E Salomão constrói em paz. Salomão é o filho que recebe a herança, porque aguardou na hora certa. Deus dá para ele. Essa igreja tem 20 anos. O ministério do pastor Luiz tem 30 anos. Você não sabe quantas centenas e certamente milhares de pregação, de dedicação na palavra, de jejum, de oração, de choro, de evangelismo, encontros, milhares e milhares, revelação, uma nuvem de testemunho, milagres, mover de Deus foi construído. É uma riqueza espiritual que você não vê, que você está debaixo dela. Eu quero te falar, você é filho, querido. Se você nasceu aqui, você é filho. E toda a herança espiritual dessa igreja é para você. Mas não queira pegar antes da hora. Vai usando a parte que Deus está te dando. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te dar um muito. Mas não queira ter o muito antes de ser fiel no pouco. Porque quem quer ter o muito antes de ser fiel no pouco, nunca poderá ter o muito. Ah, mas o pastor Aloísio também um dia saiu de uma igreja. Ou domingo que vem, ou no outro, provavelmente, depois de 20 anos, ele nunca falou desse assunto. Se você tiver interesse de conhecer a verdadeira verdade dessa história que vocês ouvem por aí, venha no culto domingo de manhã, porque ele vai contar. Ele resolveu contar. Porque é muito ruim falar de si, por isso ele nunca quis falar. Eu estava lá, eu vivi tudo. As pessoas não sabem de nada, são simples. O simples a Bíblia chama de tolo, porque Provérbios diz que o simples ouve tudo e acredita em tudo. E por isso sofre. Mas nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria, irmãos. Sabedoria, para que a gente não caia nesse laço do diabo. Porque a Bíblia diz que a deslealdade, ela é o centro da carne. Em Romanos capítulo 8, ele diz o quê? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que eles não querem. Quem está na carne quer agradar a Deus, mas não pode. Porque o que agrada a Deus é do Espírito. E a carne, a rebelião, ela é o centro da carne. Pastor, como que nasce a rebelião? Eu vou te contar como que nasce. A rebelião está na carne de todo mundo, viu? Está na sua também. Não precisa me olhar com esse olho torto, não. Nós não somos melhor do que ninguém, nem do que o rebelde. Só não deixamos que ela se manifeste, porque a rebelião é um pecado tão terrível que a Bíblia diz que ela é pior que o pecado de feitiçaria. Sabe por quê? Porque ela toca o trono de Deus. Davi pecou, Davi adulterou, Davi fez uma coisa muito feia. Levou 9 meses para o profeta Natan tratar com ele. Deus teve paciência. Um pecado feio, sexual. Mas Deus teve paciência. Mas no dia que Datã, Coré e Abirão se levantaram contra o líder, a terra abriu na hora, engoliu todos eles vivos. No dia que Miriam se levantou para colocar a mão na testa do líder, Moisés, a lepra saiu na testa dela na hora. Porque Deus não tolera a rebelião. Porque a rebelião foi o pecado de Lúcifer. E é por isso que ela está na carne de todo homem. Porque no dia que o homem caiu, a rebelião entrou na nossa carne. E é por isso que quando acaba o leite, a criança morde o peito. Porque ela é livre para mostrar a carne. Não é esse anjinho que você está pensando, não. Então preste atenção. A carne, ela tem 3 pernas. Ela está em cima de um tripé. E ela nasce na justiça própria. Eu vou usar um exemplo para você entender. Está aqui o pastor Rafael e o Charles. Só um exemplo. Eu estou aqui, eu sou o pastor, e eu escolho colocar o Rafael para ser o líder no meu lugar. Ou ele que vai pregar, todo mês agora uma pregação, exemplo. O Charles está aqui há mais tempo do que o Rafael. Mas quando eu escolho o Rafael, o Charles que está aqui há mais tempo, vai manifestar a primeira perna da carne, a justiça própria. Ele vai falar o quê? Isso não é justo. Eu estou aqui há quanto tempo? Ele chegou depois de mim.
E agora o pastor coloca ele para pregar no meu lugar. Manifestou o quê? Justiça própria. Todas as vezes que você requer justiça, você entrou no caminho da carne. Perdeu o favor. No momento em que eu insisto nisso, o Charles vai começar a cair na outra perna. Ele vai dizer, olha, pensando bem, eu estou ouvindo o Rafael, eu sou melhor do que ele. Eu prego muito melhor do que ele. Eu que tinha que estar lá. Eu sou professor há tanto tempo. Eu sou formado e ele agora que está formando. O que entrou? A soberba. A arrogância. Começou a achar que é grande. Começou a achar que sabe. Qual vai ser a terceira decisão? A terceira perna? Ele vai concluir o quê? Se eu mereço, sou melhor que o outro, e o pastor Naor não me colocou, ele é um líder que erra. Se eu fosse no lugar dele, eu faria diferente. Quem devia estar liderando sou eu, e não o pastor Naor. A rebelião vai nascer. Ele conclui que eu estou tomando decisões erradas, porque ele é melhor, e então ele quer assumir o lugar. Como eu não deixo ele assumir o lugar, ele não quer esperar a vez dele e sai. A rebelião nasce do orgulho e da justiça própria. Todas as vezes que você não tem um motivo de fato real, bíblico, onde os seus... Eu sei que alguém pode falar, pastor, mas e se seu líder for um Saul? Se seu líder for um Saul, não precisa mesmo assim tentar derrubar ele. Que quando Davi foi ungido rei, Saul ainda era o rei. E ele era Saul. Foi Davi que derrubou ele? Não. Se o seu líder for um Saul, Deus tira ele. Deus coloca você. Você não precisa lutar para essa posição. O pastor Aloísio começou essa igreja, eu estava do lado dele há 20 anos atrás. Quando começou a Vinha, há quase 15 anos atrás, que é a nossa associação de igrejas, eu sou testemunha de que o pastor Luiz não queria ser o presidente. Ele nunca buscou isso. Só que Deus é que escolhe as pessoas. Só que tem gente que acha que Deus escolhe o melhor. Mas quem acha que Deus escolhe o melhor vai cair na rebeldia, porque ele sempre vai achar que ele é o melhor. Deus não escolhe o melhor. Na verdade, eu acho que ele não escolhe mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Para que todo mundo olhe e fale, só pode ser Deus que está usando esse sujeito. Mas quando Deus escolhe alguém, essa pessoa não precisa defender a posição. Essa pessoa não precisa fazer nada. Deus vai levantar e vai ficar nítido. Então, o pastor não quis, mas todo mundo falou, não, tem que ser você, tem que ser você. E ele assumiu, ele nem queria. Eu lembro no começo das reuniões, ele falava para os pastores, olha, eu estou aqui com uma preguiça, mas Deus mandou eu vir. Não estou recebendo galardão não, porque estou só por obediência. Mas depois Deus mudou o coração dele. E em 20 anos nós somos 850 igrejas videiras e mais 400 igrejas associadas. Isso é muita graça de Deus. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja séria. No final eu vou falar, um dos sinais de uma igreja séria é que não existe acepção de pessoas. Qualquer um que errar será disciplinado. Qual que é a prova? Que o presidente dessa igreja errou e foi tirado. Se o presidente não foi poupado, não existe ninguém que não seja tratado quando precisar. Porque nós não estamos brincando com a casa de Deus. Então, antes disso acontecer, todo mundo sabe, eu sei, eu sou testemunho, pastor Luiz nunca brigou por isso, numa certa altura do campeonato, o próprio pastor Marcelo discutindo, e ele percebeu o que ele queria, falou, não, pode se tornar o líder. E imediatamente ele entregou a presidência. Mas não era vontade de Deus, em 7 meses estava de volta. Porque Deus não queria isso. Mas ele nunca quis se defender de nada. Mas agora pessoas se levantam para caluniar. E isso é a deslealdade, porque não sabem das coisas. E querem questionar e não entendem que o inimigo se levanta para tentar
parar uma mensagem revolucionária, tentando destruir a voz que está falando. Quem está me entendendo? Eu quero que você compreenda e perceba como as coisas funcionam. Existe uma trindade da carne, se assim eu posso chamar, que é a justiça própria, a soberba e a rebeldia. É a trinca maligna da carne, a deslealdade. O que é tomado antes da hora não pode prosperar. Toda vez que você tomar as coisas na marra, as coisas vão definhar na sua mão. E todos os que te seguirem vão se perder no caminho, porque você não quis esperar. As coisas espirituais, Deus dá. Ninguém precisa se preocupar. Ninguém precisa sair daqui e levar irmãos com calúnia, falando nas costas, mentindo. Não precisa. Deus não pode abençoar esse tipo de obra. Isso é tentar levar antes da hora. E há irmãos que jogam fora 30 anos de ministério do pastor Aloysio e arriscam sua vida em alguém que está começando agora. Se você tem um médico especialista, 30 anos, e aparece um novinho ali que acabou de formar e descobriu agora uma técnica nova. O novo, doutor novo, com a técnica nova. Operou ninguém até agora. Você vai operar, você vai pôr sua barriga na mão dele e vai jogar fora 30 anos de experiência do especialista. Eu apelo para o seu bom senso. Tem gente que poderia pelo menos pensar antes de tomar decisões. Porque não tem a sabedoria de ouvir. Olha, presta atenção, meu irmão. Muito pouco pode ser feito por um homem sozinho. Nós não acreditamos nisso. Mas uma grande equipe pode conquistar muito no reino de Deus. No entanto, a equipe não é uma equipe de pastores, é uma equipe de todos os irmãos. É a igreja, quem está me entendendo? Todavia, é necessário que haja lealdade entre nós. Se não há lealdade na família, nós não podemos conquistar, porque um reino dividido não prospera. Então, em momentos em que a família é questionada, em que alguns se levantam para tentar dividir, você tem que se posicionar em lealdade, porque você faz parte de uma casa. Alguém pode dizer amém? Porque se Deus quer fazer coisas maiores, Ele vai exigir, se você quer participar disso, a sua lealdade, o seu posicionamento. Líderes descontentes, desunidos, eles destroem em vez de edificar. Então uma cultura tem que ser definida como sendo a maneira de nós fazermos as coisas. E na nossa igreja, a nossa cultura é a cultura da lealdade. Porque Deus, o trono de Deus é edificado em lealdade. Famílias que não têm lealdade entre elas, pai com o marido com a mulher e o marido com os filhos com os pais, é uma família que não tem futuro. Mas quando uma família é leal uns aos outros, ela pode crescer com solidez. E essa tem sido a nossa história. E essa é a cultura da nossa igreja. E para que esse ambiente de lealdade seja mantido, nós temos que guardar ele. Quem está me entendendo? Qualquer pessoa sabe que uma vez que você tem um ambiente, você tem que proteger ele. Todas as vezes que eu acho, como eu disse, que Deus escolhe os melhores, eu começo a pensar que tudo se baseia no merecimento. Eu decaio da graça, perco a favor, entro na maldição. Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe sobre a sua vontade soberana. É muito importante você compreender isso. Então eu quero te apresentar rapidamente aqui alguns pontos a respeito disso. A primeira coisa que eu quero te dizer é que a lealdade requer completa persuasão. Você só será leal a quem você não tem dúvida
de que é algo de Deus e uma pessoa de Deus. Enquanto você ainda tiver alguma dúvida de que essa igreja é uma igreja levantada por Deus, e que os homens que estão pregando aqui estão falando da parte de Deus, o evangelho, e não opinião própria, e não a autoajuda humana, não estamos aqui para falar de coach, nós não estamos aqui para falar de psicologia, nós não estamos aqui para falar autoajuda, nós não estamos aqui para dar opinião humana, nós estamos aqui domingo após domingo para pregar o evangelho, para pregar a Bíblia, para pregar o que Deus pensa e não o que eu penso. Se você não está convencido disso, você não pode ficar aqui. Você tem que estar completamente persuadido de que os seus pastores são homens de Deus, de que estão pregando a palavra de Deus, de que você está num lugar seguro, que está edificando para o propósito eterno, e que não está sendo levado por modismos, por achismos de gente que nem limpou a fralda ainda. Está começando, e agora quer ensinar pessoas que estão caminhando com Deus há décadas, e de nada te leva. Onde que está a maturidade? Nós precisamos se nós não queremos nos perder no meio do caminho, nós precisamos ter clareza das coisas. Para ser leal a alguém, você tem que estar seguro a respeito disso. Nós recebemos graça e estamos edificando em cima dela. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo, nós temos tantas frentes de trabalho, estamos apertados, não terminamos o prédio do Buriti ainda, mas a nossa igreja na África precisou de 400 mil reais, 100 mil dólares, nós tiramos uma oferta aqui, nós estamos precisando, mas demos tudo para eles. Quem deu? Você. Foi você que deu, porque nós temos recebido muita graça, por isso somos graciosos. Nós não temos nada para nós, irmãos. Eu conheço o pastor Aloísio, tudo que aquele homem tem é para dar para os outros. 30 anos de ministério, os esboços, as pregações, tudo ele dá. Pastor Aloísio nunca foi numa igreja pedir nada, pelo contrário, ele só dá e dá. Nunca foi lá pedir dinheiro para Goiânia. Goiânia abençoa todas essas igrejas que foram abertas, sustenta pastores, envia, ele dá material, ele dá o esboço, ele dá dinheiro, ele sustenta, ele envia. Por quê? Porque esse é o nosso coração. Então ninguém precisa tomar, porque o nosso coração é para dar, é para abençoar. Por quê? Porque temos recebido de graça, e de graça nós compartilhamos. Esse é o nosso coração, que você precisa compreender. Ah, pastor, mas será que aonde há fumaça não há fogo? Quem já ouviu esse ditado? Aonde há fumaça, há fogo. Será que ele é verdadeiro? Será que de fato aonde há fumaça sempre haverá fogo? Vamos olhar isso na Bíblia. Olha o que diz Lucas 23, 2. E ali passaram a acusá-lo, está falando de Jesus, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Em outras palavras, havia rumores a respeito de Jesus. Imagina que um sujeito está chegando de Roma, em Jerusalém, está vendo Jesus andando, e ele pergunta: quem que é esse sujeito aí? Aí o camarada, que é contra Jesus, vira e fala: você é um maluco, mandou parar de pagar imposto, diz que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias, é um louco. E aí o romano ouve aquilo, não conhece a verdade, dá ouvido àquela pessoa e fala: esses judeus são tão perdidos mesmo, é tudo uma cambada de doido, e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque a fumaça, que não é verdadeira, enganou ele. Então muito cuidado quando você ouve as coisas e não para checar se ela é verdadeira, porque aquilo vai contaminar o seu coração. Fizeram isso com Jesus. Jesus foi acusado de perverter a nação.
de impedir que pagar imposto, de enganar o povo. João 7,12 diz: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e o outro, não, antes engana o povo. Eles misturavam a verdade para fazer isso. Fizeram isso com o apóstolo Paulo também. Olha o que diz Atos 24:5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Uau, olha o que falaram de Paulo. Esse cara é uma peste. Eu fico pensando, por que não falam de nós? Por que eu estou te falando isso? Porque não tem jeito de ser uma igreja como nós somos nessa cidade e ninguém fala mal de nós. Vão falar mal do pastor Aloísio, vão falar mal de mim. Já falam. Essa igreja cresce às custas de outras, só sabe pescar em aquário. Meu Deus do céu, nós passamos 20 mil pessoas no encontro por ano. E um monte de gente é salvo e acaba indo para as igrejas de qualquer lugar. Nós abençoamos, mas vão ter pessoas nos acusando. Ah, vocês têm uma rádio, vocês isso, vocês aquilo. Ah, esse povo quer um reino para si. Ah, quer aparecer. Ah, quer enganar o povo. Ah, vão questionar. Vão falar mal. Falaram de Jesus, falaram de Paulo e vão falar de nós. E você vai ter que escolher se você acredita ou não. Porque senão você não vai ficar em paz aqui. Quem está me entendendo? Você sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós íamos sofrer tudo que Jesus sofreu. Jesus sofreu doença, você não tem que aceitar a doença. Jesus passou fome, você não tem que passar fome. Mas Jesus foi perseguido, nós vamos ser. Jesus foi caluniado, nós vamos ser. Levantaram rumores contra ele, vão levantar contra nós. Eu fico vendo irmãos que estão conosco há 10 anos, 15 anos. Aí aparece alguém, fala alguma coisa para ele, que ouviu falar, e ele já fica desconfiado da gente. Eu falo, pelo amor de Deus, irmão, você está andando comigo há 15 anos. Agora um sujeito chega com uma ideia nova, que desconfia de nós, e você já joga tudo para o ralo. Pensa, avalia. Nós não chegamos aqui ontem. Eu sei que é ruim falar de si, falar de nós mesmos, mas para o seu bem a gente tem que fazer. A gente às vezes tem que parar de chamar a atenção, a lucidez. Pastor, mas por quê? Para que você não seja levado na enxurrada. Porque as pessoas se levantam. E eu sei que tudo isso é por causa da mensagem, porque essa mensagem está tirando gente da depressão, da morte, do suicídio, está restaurando famílias, e ela vai produzir uma revolução nesse país, e o diabo está desesperado e quer calar nossa boca, mas não vai, porque nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Ele quer desacreditar os mensageiros para desacreditar a mensagem, mas eu e você, porque você também é um mensageiro da graça, não vamos nos calar, porque há muitas pessoas que precisam ouvir. No entanto, temos que nos posicionar. O fato é que não era verdade nenhum daqueles rumores que falaram contra Jesus e contra Paulo. Aqueles que queriam trabalhar com Paulo, diante daqueles rumores, precisaram definir se iriam ou não continuar acreditando no caráter de Paulo. Se você está em um ministério, você precisa ter claro no seu coração todos os fatos a respeito da sua liderança. Sem essa persuasão, você não vai conseguir ter lealdade. Ouça o Espírito, você tem o Espírito Santo, eu não preciso ficar te argumentando. Então descanse, fique em paz. Amém, irmãos? Segundo, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Em toda grande organização, sempre vai haver uma linha de autoridade. Isso não coloca ninguém melhor do que ninguém. É apenas uma ordenação divina. Então na igreja local tem os membros, tem os líderes, tem os discipuladores, tem os pastores, tem o presbitério de governo, tem o conselho apostólico. É a maneira que nós nos organizamos. São as linhas de autoridade. Não nos fazem melhor, mas dá ordem à família. Na sua casa tem o irmão mais novo, tem o irmão mais velho, tem a sua mãe, tem seu pai, sim ou não? Imagina se o seu pai agora diga, cansei de ser líder dessa família, vou dar uma vaga para o Juninho.
Aí o seu irmão mais novo agora, por uma temporada, vira o líder. E manda em você. Coisa mais louca. Não existe isso. Mas, no entanto, se você quer ter saúde, o pai tem que saber das coisas, sim ou não? Porque se você confia no amor do seu pai, você não esconde as coisas do seu pai. Então não existe lealdade se você não é leal a quem está liderando o trabalho. Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu estou seguindo a Cristo. Pastor, qual que é o momento de sair? Na hora que nós paramos de seguir a Cristo. Se os seus líderes param de seguir a Cristo, você está desobrigado de segui-lo. Mas enquanto eles estão seguindo a Cristo, eles se tornam o padrão, o modelo para o rebanho. Quem está me entendendo? Então Paulo, ele deixa isso muito claro. O pastor Aloysio, como eu disse, tem 33 anos de ministério. Mas de repente, um garoto se levanta, como aconteceu aqui, um pastor novinho, e diz que agora está começando o ministério e sabe de algo tudo novo. Nós vamos jogar fora os 33 anos de ministério do pastor Luiz. Que estranho. Que tem uma revelação momentânea. Então, seja prudente, querido, seja inteligente. Não jogue fora o testemunho de décadas de alguém que está andando com Deus. Não aposte a sua vida na sorte. É simplesmente uma questão das pessoas que elas não pensam. No entanto, veja, a sua submissão, ela é a uma autoridade estabelecida pelo Senhor. Isso é um princípio. Paulo estava dizendo, siga-me enquanto eu estiver seguindo a Cristo. O dia que eu parar, tudo bem, você está desobrigado. Mas o que nós estamos fazendo? Todo o tempo, a cada domingo, nós queremos seguir o Senhor. Aquilo que Ele está fazendo. Fica até parecendo que Deus não pode trabalhar a longo prazo, né? Deus toda hora tem que mudar. Não, Ele está fazendo a mesma coisa, edificando a sua casa há décadas, há milhares de anos. Então veja, é claro que a nossa lealdade em primeiro lugar é a Cristo. Ele é o líder maior. Por que eu estou falando isso? Porque tem irmãozinhos que a lealdade dele é inocente. Não, mas pastor, tudo bem, eu entendo, mas foi o irmãozinho aqui, o líder, que me ganhou para Jesus. Então assim, eu até discordo dele, mas eu vou com ele, porque ele está errado, mas eu gosto tanto dele. Oh meu Deus, ele te salvou? Não. Agora, se alguém se desvia do caminho do Espírito de Cristo, você não pode seguir para o buraco, porque a sua lealdade em primeiro lugar é a Cristo. Então você tem que seguir com os que estão andando com Cristo, e no Espírito de Cristo e da sua graça. Caso contrário, você está seguindo a homens. E a nossa lealdade é a alta autoridade que foi colocada. Então esse é o problema, que muitos acham que devem lealdade a um líder, por causa da proximidade, e não porque ele está seguindo a Cristo. E isso é uma areia movediça. É por causa disso que há confusão no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ignoram autoridades superiores. Veja o caso daquele homem que viu Absalão preso na árvore. Ele está lá, depois você pode ler a história em 2 Samuel 18. Absalão era o filho rebelde de Davi, estava perseguindo o rei, e de repente, ele era um jovem cabeludo, ele ficou preso numa galhada das árvores pelo cabelo. E o Joabe, que era o capitão do exército, ele sabe, o inimigo tem que ser abatido. Só que Davi disse, ele era o rei, ele falou, não é para matar o menino. Mesmo que ele está me perseguindo, ele é meu filho, não quer que mata. Ele viu o menino preso. Com o capitão, ele comentou. O capitão falou para ele, por que você não matou ele? Vai lá e mata ele. Ele é inimigo do rei. Ele falou, não, o rei falou para não matar. Veja, o líder direto dele era o Abner, mas ele não abriu mão de ser leal à autoridade maior, que era o rei. Foi honrado. O Abner foi natural, desobedeceu à autoridade superior e perdeu a posição. Nós não fazemos o que nós achamos que é melhor, mas nós honramos as autoridades que Deus colocou na nossa vida, porque esse é um princípio espiritual.
Olha o que a Bíblia diz. Alguns lá em 1 Coríntios 1:11. Esse já eu vou entrar no terceiro ponto. Então presta atenção, que ele me introduz lá. Tem irmãos que acham que ele não pode contar nada para o pastor. Ele fica naquela assim, não vou falar não, porque o irmãozinho lá, coitado. Não, presta atenção, irmão, nós não estamos aqui para perseguir ninguém. Nós estamos aqui para proteger a casa de Deus. Nós estamos aqui com esse zelo, nós estamos aqui há décadas, nós estamos aqui para guardar os irmãos, nós precisamos saber das coisas. Quando nós sabemos das coisas, nós podemos tratar. E isso me introduz a esse terceiro ponto, que é que uma pessoa leal, ela não esconde informação. Tudo que você fala para quem não pode resolver é fofoca. Mas tudo que você compartilha para o bem da igreja, com o líder que pode resolver, é lealdade. O que Paulo falou aqui em... deixa eu voltar aqui. Esse negócio aqui, eu estou apanhando ele. 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. E no capítulo 5, verso 1, ele fala, geralmente se ouve que entre vós há imoralidade. Então veja, Paulo só pôde corrigir os erros porque ele sabia dos problemas. Aqui na igreja, ninguém, nenhum líder de célula, nenhum discipulador pode impedir você de falar com o pastor. Quem está me entendendo? Porque nós somos os responsáveis e nós vamos tratar as coisas em amor. Nós não estamos aqui para ser duro, para simplesmente perseguir alguém, não, nós temos temor, meu querido. À medida que tu medires, te medirão. A vara que eu escolher é a vara que vai me medir. Eu faço com amor. No entanto, para o bem do corpo, nós precisamos sempre saber das coisas. O leal compartilha com o pai os problemas da casa, porque confia na motivação do pai. Quem está me entendendo? Pessoas desleais não contam nada, elas simplesmente fazem. Mas uma estrutura, veja, a Bíblia diz que Mordecai, ele sabia de um problema que estava acontecendo lá no livro de Esther, e ele conta para o rei o problema, e porque ele conta para o rei o problema, aquilo é registrado, e um dia o rei perde o sono e lê o registro de um homem leal, que quando teve um problema contou, e a Bíblia fala que por a lealdade dele, ele foi honrado e colocado numa posição de honra. Todas as vezes que você é leal à autoridade, Deus anota isso. Por quê? Porque Deus é honrado quando aqueles que Ele colocou são honrados também. É isso que a palavra de Deus mostra. Quarto, a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Diga comigo, a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas funcionam a partir das emoções, não dos princípios. Tomam decisões baseadas na emoção inconsistente. Mas se você decidiu ser parte de um lugar, essa decisão deve ser norteada pelos princípios espirituais da palavra de Deus. Você não deveria viver a sua vida espiritual baseada nas suas emoções. Permanecer com um líder desleal por pena, por dó, não é lealdade, é tolice sentimental. Não é porque alguém foi uma bênção na minha vida e agora se tornou desleal que eu posso continuar com ele. Quem está me entendendo? Não dá, não faz sentido. Por muito tempo aquela pessoa foi uma bênção na sua família, mas agora ela cometeu um crime lá dentro. Você vai continuar ali, em nome de tudo que foi feito? Não, isso não é sábio. A nossa lealdade, o nosso compromisso, ele está baseado no princípio da palavra, e não no meu sentimento. No momento em que a lealdade à palavra de Deus é quebrada, no momento em que os seus princípios são ignorados e deixados de lado, eu estou desobrigado com aquele compromisso.
Nós caminhamos enquanto as pessoas estão caminhando dentro dos princípios da palavra de Deus. Quando ele abandona aquilo, se você insiste, você vai junto. Jonatas é um exemplo disso. Ele foi leal ao rei, apesar das suas emoções. Ele foi leal a Davi, mesmo contra o seu próprio pai. Saul se levantou contra o rei e queria matá-lo, mas ele já era o rei. E Jonatas, no entanto, permaneceu leal e quase perdeu a vida por causa disso, apesar de ser o pai dele. Mas ele foi correto. Nada deveria estar acima da palavra de Deus na sua vida. Nenhuma relação, nenhum relacionamento. Foi Jesus quem disse que quem amar pai e mãe mais do que ele não é digno dele. Às vezes nós vamos ter problema dentro de casa por causa da palavra de Deus. Sim ou não? Mas tem pessoas que são sentimentais. Ah, mas é meu amigo, anda comigo há tantos anos, foi ele que me trouxe para a igreja, foi ele que me consolidou, foi ele que cuidou de mim. Então você está dizendo que você deve a sua vida a ele, não é a Jesus? Mas agora ele escolheu um caminho errado. Tudo bem que você é amigo dele, que você gosta dele, que você andou com ele tantos anos, mas o sujeito se torna rebelde, escolhe um caminho errado, você por sentimento vai seguir. Isso não é sábio, isso não é homem de Deus, isso não é ser mulher de Deus. Nós estamos juntos desde que as pessoas querem continuar seguindo a Cristo, porque Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro na nossa vida. O seu compromisso comigo e com o pastor Aloysio é porque nós estamos seguindo a Cristo. Se amanhã eu deixar, você está descomprometido. E a mesma coisa vale para qualquer pessoa na sua vida. Caso contrário, você vai tomar um caminho que não é bênção para você, não é? A lealdade não pode estar baseada nisso. Ela tem que estar baseada em Cristo. E é por isso que aqui eu vou para o quinto, já estou terminando. A lealdade vai te custar relacionamentos e amizades. Por quê, pastor? Porque a lealdade tem um preço. Deixa eu te dizer algo. Ser leal a alguém significa que você não vai poder ser leal a todo mundo. Você vai ter que escolher com quem você vai andar. Você não tem jeito de ser leal à sua mulher e a outras mulheres. Você sabe, no dia que eu casei com a Marília, eu escolhi ela para ser minha mulher. Agora, eu não fico perguntando se tem outra mulher mais bonita, se tem outra mulher mais inteligente. Não importa se tem, ela é a minha mulher. Uma vez que eu sou leal a ela, não existe outra. Mas tem pessoas que não entendem. Imagina se o seu pai começa a falar para sua mãe da mulher do vizinho. Não tem observado, ela é bonita, hein? Mais bonita que você. Talvez até seja mesmo. Mas sua mãe vai aceitar isso? De jeito nenhum. E faz bem, porque é um absurdo. Então veja, quando nós somos leais, as coisas não são a mesma coisa. Muitos irmãos falam, pastor, mas agora nós somos inimigos. Não, não somos inimigos. Mas uma vez que as pessoas tomam caminhos diferentes e da maneira errada, nós não podemos ser sentimentais para continuar as coisas como se nada tivesse acontecido. Isso é o politicamente correto do mundo. E nós temos que nos posicionar em favor daqueles que nós escolhemos caminhar. A lealdade custa. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. Eles não quiseram vir para a igreja. Eu tive que deixá-los. Eu não sei quantos de vocês aqui perderam amigos por causa da igreja. Acho que quase todo mundo. Porque eles não queriam ir para o Senhor. E dentro da igreja é a mesma coisa. Eu estou andando com o irmão, mas se o irmão toma caminhos fora do coração, do Espírito de Cristo, eu também não posso mais andar com ele. Porque Cristo está acima de todas as coisas. Eu não posso andar. Deixa eu dizer algo para os irmãos, olha para cá. Eu não posso caminhar com quem fala mal da minha mulher. Eu não posso andar com quem fala mal do pastor Aloysio. Se você é leal a nós, como que você caminha com pessoas que falam contra nós? Se você é leal a nós, como você acha que está tudo bem com pessoas que nos apunhalam pelas costas? Que falam mal de nós? Não está tudo bem. Não é verdade isso.
Então você precisa entender, se você quer edificar a sua vida em cima de fundamentos, você tem que compreender o que significa isso. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, irmãos? Inimigo de Deus. Ou seja, não dá para ser leal ao mundo e a Cristo ao mesmo tempo. Ser leal implica em fazer escolhas. E se nós escolhemos a Cristo, isso significa que nós rejeitamos o mundo. Você não quer errar? Veja o que o mundo está fazendo e faça o contrário. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Avalia. Não vou aqui entrar em detalhes. Mas você pode pensar na cultura, você pode pensar nas roupas, você pode pensar em tudo que está lá fora. Vá para o outro lado. A Bíblia diz em Lucas 14, se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, a mulher, e os filhos, e os irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é? Você não tem como ser leal a alguém que está sendo desleal com essa mesma pessoa. Algumas amizades simplesmente vão se desfazer por causa dessa escolha. E nós precisamos ter clareza dessa. Penúltimo, a lealdade pode te custar até mesmo coisas físicas. Eu já vi muitas coisas financeiras. Eu já vi muita gente que teve que abrir mão de propostas financeiras por causa de Cristo. Que não se vendem, não se corrompem, não vão fazer a coisa errada simplesmente para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque vai contrariar seguir a Cristo. Então veja que a vida é feita, esses são os caminhos da lealdade. São escolhas que nós fazemos. E eu quero encerrar, a equipe de louvor pode subir. A Bíblia fala que o próprio Moisés foi alguém assim. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, com todo o status que ele tinha, para que ele pudesse realmente ser fiel à vontade de Deus. A última coisa que eu queria te falar, preste atenção aqui, não converse, por favor. A lealdade, ela precisa ser consciente. Então, pastor, antes de você ser leal a alguém, você deveria analisar algumas coisas. Analisa. A primeira coisa é, o que esses pastores estão pregando? É segundo a palavra de Deus? Ou é segundo a opinião de homens? Quando você está numa igreja, seja aqui ou qualquer lugar, a primeira coisa que você tem que perguntar é isso. Está se ensinando é a Bíblia? Ou é a opinião humana? Está se ensinando é a palavra de Deus ou é a autoajuda? Essa é a primeira coisa. Nós temos um encargo, irmãos. Nós estamos aqui para pregar só a palavra de Deus. Nós não temos opinião própria. Deus tem. Nós temos um compromisso com a palavra, mesmo que algumas pessoas não concordem. Segunda coisa, os pastores da igreja são transparentes. Sei que tem irmãos que se assustam com a gente, porque nós não escondemos nada. O que é, o que não é, não é. Você não vai ter surpresa. Conheço o pastor Luiz há 30 anos, é o mesmo homem. Está casado com a mesma mulher. É do mesmo jeito. Isso traz o quê? Confiança, segurança, porque anda na luz. Nós não temos vida dupla. A nossa vida é só uma. É o que nós somos, estamos aqui. Nossa casa, nossa família. Vivemos para Deus, não temos nada a esconder. É transparência. Isso é fundamental. Outra pergunta: quando existe um erro na liderança, as pessoas são disciplinadas? Ou há alguém que é intocável dentro da estrutura? Como eu falei para os irmãos, a maior prova que nós demos é que no dia que o próprio presidente errou, teve que ser disciplinado. Porque nenhum homem pode estar acima da autoridade divina. E nós fazemos o que tem que ser feito. Outra pergunta: o pastor está edificando algo para a família dele? Na nossa igreja é nítido que existe um caminho de autoridade e substituição em vida, reconhecimento. Não é uma questão familiar,
A igreja não é a herança das filhas do pastor Aloysio, ou dos meus filhos, não. São aqueles que Deus está levantando no caminho, que vão assumindo à medida que outros vão sendo enviados ou morrem. A igreja vai continuar, porque não é um negócio pessoal, é do reino de Deus. Amém? Nós temos essa clareza. Então, não dê ouvidos aos rumores, mas observe se aquelas pessoas que estão ali estão fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Tessalonicenses diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom. 1 João 4,1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então, a Bíblia está dizendo, é claro que vão aparecer pessoas que parecem que estão fazendo a coisa certa, mas quando você coloca o padrão de Deus, você percebe que é um caminho perigoso. Nós estamos vivendo uma época de tantas vozes na internet. Olha para cá, cuidado, amado. Falo em amor para você, cuidado. Quando você começa a dar ouvido para todo mundo que fala qualquer coisa, o diabo começa a entrar e colocar coisas no seu coração. Você precisa ter critérios para viver a vida cristã nos dias de hoje, mais do que nunca, porque tem tanta coisa. Tem de gente falando de autoajuda, até gente falando que tem uma coisa nova acontecendo, ao outro que está falando que a Bíblia tem erro. Tem tanta coisa estranha, e às vezes a pessoa fala um negócio que você nunca ouviu. Cuidado com esse negócio de alguém que está falando um negócio que você nunca ouviu, porque a Bíblia está escrita há 2000 anos, e você nunca ouviu. É uma novidade das novidades. Meu encargo nessa noite, acredite em mim, talvez você possa ter ficado um pouco assustado em algum momento. Eu só quero guardar sua vida. Eu só quero que você seja crente maduro, que você não seja levado pelas emoções, que você não saia ouvindo qualquer voz por aí, que você não viva uma fé sentimental. Amém? Nós somos uma igreja em células. Seu líder está lá com você, uma bênção, cuidando de você, mas se amanhã ele desgringola a cabeça, pode acontecer? Pode. Toma rumos errados. Eu vou com ele, tadinho. Não faça isso. Ore por ele, exorte ele, mas não siga o tolo. Isso não é sábio, não é? E quando você tem padrões e parâmetros, sua fé será segura. Eu temo, porque muitos irmãos acabam se desviando, depois não tem coragem de arrepender, voltar, se perdem, sofrem. Tudo por quê? Porque são levados essa empolgação juvenil, natural, humana. Não despreze isso. Você sabe, o mover de Deus está com os jovens. Diga amém. Mas a sabedoria está com os velhos. Quando jovens tolos acham que o mover está com ele não precisa da sabedoria dos velhos, ele se torna tolo e perde o mover. Essa é a saúde da família. Nunca despreze aqueles que caminharam antes de você.
não seja um filho pródigo. Todo que tem aqui é para você. Toda a herança dessa igreja é para os irmãos. Vai chegar a hora, você está recebendo e vai receber muito mais. Mas não jogue fora a sabedoria do pastor Aloysio. 30 anos que ele anda com Deus, é a mesma pessoa, anda na luz, não é um aventureiro, conhece o Senhor. Isso nos dá segurança de caminhar com pessoas assim. Muitos vieram e foram, mas nós estamos fazendo a mesma coisa que Deus nos chamou para fazer, porque nós não estamos brincando com a sua vida. Igreja não é bar, igreja não é boate que qualquer um abre numa esquina. É algo espiritual. Tem princípios, tem maneiras, tem o caminho sério, correto para Deus abençoar. Porque se a mão de Deus não tiver, não tem favor. E aonde não tem favor, tem maldição. Não há neutralidade. E você precisa ter temor no seu coração. Depois as pessoas não sabem por que estão sofrendo, porque não tiveram temor na hora de tomar as decisões. Foram emocionais, não pensaram, não colocaram no prumo de Deus, nos padrões, nos princípios que eu te mostrei aqui hoje. Eu creio que Deus tem nos dado uma igreja de irmãos que estão conosco. Eu creio que os irmãos são leais. E eu estou aqui para que você esteja seguro na sua lealdade, em paz. Porque o Senhor está fazendo e vai fazer coisas muito maiores no nosso meio. E você vai ser muito mais abençoado ainda. Vamos ficar de pé. Gostaria que nós orássemos nessa noite. Os irmãos sabem que Deus está trabalhando no nosso meio, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Mas Ele não pode abençoar pessoas que têm um coração errado. Às vezes Ele tem que separar. Às vezes Ele tem que separar, não é? Barnabé de Paulo, Jacó de Labão. Ele separa para que Ele possa dar o que Ele tem para dar. Pega suas mãos pelo Senhor, passa ou pega na mão de um irmão. Vamos falar para o Senhor: Deus, nós somos uma igreja, nós queremos andar em lealdade, nós queremos andar em transparência, nós queremos fazer o que o Senhor está fazendo. Nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, nós não vamos ser levados, Senhor, por qualquer novidade. Nós temos o temor de Deus. Senhor, eu oro pela vida da igreja, eu oro para que nós possamos ser uma igreja madura, eu oro para que nós possamos ser uma igreja sólida. Espírito de Deus, guarda a vida dos meus irmãos, guarda o coração, guarda a mente, livra do engano, livra de todo laço, dá um coração fiel, dá um coração leal, para que possam receber toda a vida que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.